Porque, claro, nada mais do que levar uma fruta na cabeça para resolver um dos maiores enigmas da história da ciência. Newton vivia no século XVII, uma Europa em crise, peste bubônica, guerras religiosas e universidades que mais pareciam clubes fechados para ricos esquisitos. Ele, filho de fazendeiros, já era visto como alguém estranho, preferia ficar isolado com livros e experiências em vez de administrar as terras do seu pai. Quando a peste obrigou Cambridge a fechar, Newton se refugiou no campo, em Woolsthorpe. Foi nesse isolamento que teve tempo para se entregar a pensamentos obsessivos. E nesse ambiente, o detalhe mais simples, uma maçã caindo, virou símbolo da maior de suas obsessões. Porque as coisas caem para baixo e não para cima? A maçã não era a heroína da história, é só a atriz coadjuvante. O verdadeiro protagonista é o olhar desconfiado de Newton, que transformou um gesto banal em uma pergunta cósmica que ninguém fez. Enquanto todo mundo na época aceitava a natureza como algo óbvio, maçãs caem, rios descem, planetas giram. Por quê? A natureza é assim. Newton decidiu estragar a festa. Ele olhou para a Lua e se perguntou: e se ela também está caindo? A diferença é que a Lua não despenca no chão, porque o chão nunca chega. Ela está em uma queda eterna ao redor da Terra. Esse pensamento era a heresia científica. Até então, acreditava-se que o céu e a terra obedeciam a leis diferentes. Aqui embaixo tudo cai, e lá em cima os planetas dançavam ao tom de alguma harmonia celestial. Newton jogou uma bomba intelectual. E se for a mesma lei para tudo, a maçã e a lua obedecem à mesma força invisível. Esse foi o ponto de virada. Sair da observação trivial para a pergunta revolucionária. Não foi a maçã que deu a ideia a Newton, foi a lua que nunca caiu. Se a maçã cai porque a terra puxa, a Lua também não estaria caindo. Mas como provar isso sem telescópio da NASA e Google Earth? Fácil, usando a arma favorita dos malucos geniais, a matemática. E a Lua, como ele sabia onde estava? Bem, os astrônomos da época já tinham dados razoáveis. A distância média da Lua até a Terra era estimada em uns 384 mil quilômetros. Como? Medindo o tamanho da sombra da Terra, dos eclipses e usando geometria. Nada de GPS, só papel, compasso e muita coragem. O cálculo genial. Newton fez a comparação. Se a Terra puxa uma maçã a 9,8 metros por segundo ao quadrado na superfície, então lá no alto, a distância da Lua, essa aceleração deveria ser menor. E aqui entra o truque dele, a lei do inverso do quadrado da distância. Se você dobra a distância, a força cai em 1/4. Resultado, a aceleração da Lua ao orbitar a Terra batia com o valor previsto, ou seja, a mesma gravidade que derruba maçãs também mantém a Lua dançando no céu. Em outras palavras, Newton provou que a maçã no seu quintal e a Lua que atrapalhava suas marés fazem parte do mesmo esquema de puxadinha gravitacional. O universo é democrático, todos são puxados igualmente. Newton não parou na Lua, ele foi além. E essa força invisível que derruba maçãs e guia a Lua também governa os planetas. Entra em cena Johannes Kepler. Kepler, décadas antes, já tinha estudado as órbitas planetárias com base nos dados de outro maluco. Ele percebeu 3 coisas. Primeiro, planetas orbitam o Sol em elipses, não círculos perfeitos. Segundo, eles andam mais rápido quando estão perto do Sol e mais devagar quando estão longe. 3, existe uma proporção matemática entre o tempo de órbita e a distância do Sol. Kepler tinha a descrição, mas não a causa. Newton tinha a causa, mas precisava provar que a sua ideia se encaixava. Newton mostrou que se você assume que a força que reage nos planetas é a mesma que puxa a maçã, a gravidade
que segue a lei do inverso do quadrado da distância, então as órbitas saem naturalmente como elipses, exatamente como Kepler tinha descrito. Em outras palavras, Kepler desenhou a coreografia, Newton mostrou quem era o maestro invisível que tocava a música, a gravidade, como se Kepler tivesse escrito uma partitura e Newton tocasse dizendo: galera, a orquestra do universo é regida por uma força que ninguém vê, mas atua em todos os corpos. Newton unificou a física da Terra com a física do céu. Não havia mais dois mundos separados, havia um só universo, governado pela mesma lei. Depois de unir a maçã de Galileu com as órbitas de Kepler, Newton destila tudo em uma fórmula, uma linha de giz que explica o peso da sua mochila, o giro da Lua e a dança dos planetas. Essa foi a sacada final. Tudo puxa tudo, em qualquer lugar do universo. Quanto maior a massa, mais forte o puxão. Quanto maior a distância, mais fraco o impacto. De repente, o universo inteiro virou um grande tabuleiro matemático. Planetas, estrelas e até você e a sua xícara de café estão conectados por essa força invisível. A diferença é que ninguém percebe porque sua gravidade não é o suficiente para atrair nem o gato da vizinha. Newton, no fundo, deu ao universo um manual de instruções. E como todo manual, ninguém lê até dar problema. Só que nesse caso, o problema era porque a Lua ainda não caiu.